Pois bem, quanto às modalidades da preclusão, nós podemos trabalhar com três modalidades. Entre elas, a mais fácil de ser identificada é a preclusão temporal, tendo em vista que o seu conceito ele se adequa com a redação do artigo 223 do Código de Processo Civil. Então, a preclusão temporal é a perda para a parte da possibilidade de se praticar o ato processual em razão da fluência do prazo, ou em razão do ato ter sido praticado após o vencimento do prazo. A respeito desta última, prática do ato após o vencimento do prazo, nós podemos dizer que essa prática se caracteriza como um ato inexistente, autorizando ao juiz determinar o desentranhamento da peça e devolver essa peça processual para o seu autor. Então é muito fácil visualizar a preclusão temporal. Existiu um prazo assinalado para a realização do ato, prazo legal ou judicial, e a parte deixou expirar esse prazo sem praticar o ato processual. A próxima modalidade de preclusão é a preclusão lógica. Ela se caracteriza pela perda da possibilidade de se praticar o ato em razão da incompatibilidade entre o primeiro ato a ser praticado e o segundo que se deseja praticar. Então, os atos são incompatíveis. A parte praticou um ato e, posteriormente, ela deseja praticar um segundo ato, incompatível com o primeiro, o que faz ocasionar a preclusão lógica. Como exemplo de uma preclusão lógica, para que vocês possam entender, eu posso citar os termos do artigo 1000 do Código de Processo Civil. No primeiro dia do prazo para apelar de uma sentença que lhe foi desfavorável, a parte procura o seu adversário e cumpre espontaneamente o objeto da condenação. Posteriormente, ela interpõe o recurso de apelação contra a sentença. Não vai poder. Ocorreu a preclusão lógica, porque a interposição do recurso é incompatível com o primeiro ato que ela praticou, que foi o de aceitação dos termos da sentença. E, finalmente, nós temos a preclusão consumativa, que se caracteriza pela perda da possibilidade de se praticar o ato em razão do ato ter sido praticado pela metade, de forma incompleta. Uma vez praticado o ato pela metade, não é possível complementá-lo. E como exemplo de uma preclusão consumativa, eu também vou ficar no campo dos recursos. Vamos considerar, na hipótese, que a parte ela tenha recolhido as custas recursais a menor. O valor das custas recursais girava em torno de R$ 600 e ela recolheu apenas R$ 200. Diante desse recolhimento a menor, o desembargador relator ele determinou à parte no prazo de 5 dias que efetuasse a complementação do valor, ou seja, que depositasse os R$ 400 restantes. E daí a parte vai e efetua o depósito apenas de mais 200. Então a prática desse ato pela metade vai gerar a preclusão consumativa. O recurso da parte não vai ser admitido, em razão dela ter feito o recolhimento a menor. Instada a complementar, ela recolheu o valor pela metade, de modo incompleto. Ocorreu a preclusão consumativa, vai ser aplicada a pena de deserção e o recurso interposto pela parte não vai ser admitido.
Uma coisa muito importante a respeito da preclusão é que no artigo 223, na sua parte final, está escrito que a preclusão temporal ela pode ser afastada pela justa causa. Então, se a parte demonstrar para o juiz que deixou de praticar o ato em razão de uma justa causa, a preclusão temporal poderá ser afastada e o juiz poderá conceder a possibilidade da parte praticar o ato. O que nós podemos entender como justa causa para fins deste artigo? Como justa causa para fins deste artigo, podemos entender um acontecimento inevitável, imprevisível, que impediu a parte de praticar o ato no prazo assinalado. Por exemplo, no último dia do prazo para praticar o ato, o único advogado da parte sofre um infarto e é hospitalizado. Então, esse acontecimento imprevisível impediu que ele praticasse o ato processual. Uma vez cessada a justa causa, o advogado da parte se dirige ao juiz, juntando documentação idônea, no caso aí o boletim de atendimento médico, a documentação do hospital, e demonstra para o juiz que aquela justa causa, que aquele evento impediu ele de ter praticado o ato. Se o juiz reconhecer a justa causa, ele vai relevá-la e aí vai conceder a oportunidade para que a parte pratique o ato processual. Então, não se esqueçam desse detalhe em relação à preclusão temporal. O nosso próximo assunto é a contagem dos prazos, um tema igualmente muito importante. Até breve.